Boa tarde, minha galera do oitavo ano. Hoje vamos a mais uma aula de ensino das artes. E hoje a gente vai para a página 11 e o nosso assunto é a arte como denúncia. Esta página aqui, ó, página 11, onde tem essa imagem. A partezinha daqui de baixo é a roxa, a magenta ou lilás, como você queira falar, tá legal? E a gente vai ver um pouquinho de que forma a arte ela pode denunciar a questão ambiental, tá? A devastação do meio ambiente, a forma como o meio ambiente ele vem sendo tratado. Como na aula passada eu comecei a editar essas aulas de maneira diferente, hoje a gente vai ter mais uma vez algumas imagens e você vai ouvir minha voz explicando um pouquinho, falando um pouquinho sobre ela. Até porque a gente vai ver um artista específico aqui nesse momento, através desse trabalho onde a natureza ela vem sendo usada na arte como forma de denúncia, tá legal? Então, antes de eu começar a passar as imagens e explicar um pouquinho durante elas, eu quero que vocês observem bem essa imagem daqui da página 11 de vocês, essa imagem aqui, leiam bem aqui, ó, tem a descrição da imagem, quem é o artista, de que material ela é feita, e aí diante desta análise aqui, dessa imagem, eu quero que vocês comecem a observar, olhem a imagem, observem. Observar é muito mais do que olhar, né? Observem os detalhes, tentem entender por que o artista fez. E aí eu venho com algumas questões para vocês responderem, até mesmo para vocês, tá? São questões que não é para você escrever e me mandar, é para você refletir sobre essa imagem, tá legal? Em vez de eu olhar a imagem apenas desculpem, por olhar, eu olho mais tentando observar essas questões que eu vou trazer para vocês. Então, observe a imagem, mas preste atenção no que eu estou te perguntando a respeito dela. Olhe para ela enquanto você escuta as minhas perguntas. O que vocês veem nela? Vocês conseguem reconhecer de que material esta escultura é feita? Como acham que o artista recolheu o material para construí-la? Como descreveriam as formas e as cores desta escultura? Esta obra lhe desperta algum sentimento? O que vocês acham que o artista pretendeu ao produzir esta escultura, né? Aí continua ainda, você continua olhando e vai prestando atenção naquilo que eu estou falando. Se precisar, você volta o vídeo para você escutar de novo. O artista pode ser criticado pelo uso desse material? Sem esse tipo de matéria-prima, como poderia ser a obra desse artista, tá? Então, você vai tentar observar essa imagem, mas pensando nessas perguntas que eu te fiz, tá legal? Assim, dessa forma, você vai observar de fato e não apenas olhar. Então, se for preciso, volte um pouquinho o vídeo para que você escute o que eu tô falando, o que eu tô perguntando e observe de maneira diferente. E aí, agora, a gente vai lá para olhar as nossas imagens e ouvir um pouquinho da minha explicação. E depois eu volto explicando a nossa atividade, tá? E falando mais um pouquinho também sobre a questão do artista, tá legal? Franz Krasberg, artista polonês naturalizado brasileiro, fez várias viagens a Mato Grosso para realizar uma documentação fotográfica sobre o ambiente estarrecido. Assistiu às queimadas e ao trabalho de tratores e de pesadas escavadeiras derrubando milhares de árvores por dia. Além de aviões lançando produtos químicos sobre a floresta, devastando 100 mil hectares de mata em poucas horas. Krasberg recolheu troncos abandonados nas matas e nos rios e os transformou em esculturas da série Queimadas, com formas expressivas, sofridas, contorcidas, resultando da violência a que foram submetidos. Essas esculturas são deixadas ao ar livre para que se deteriorem. Por essa característica, a arte de Krasberg é chamada de efêmera, porque não se eterniza fisicamente. Sua produção artística é preservada por meio da fotografia.
Krasberg, além de artista, é ativista ecológico. Suas esculturas criadas com o que resta de queimadas denunciam a destruição das florestas, fazendo renascer, em forma de arte, troncos que um dia fizeram parte da natureza. Elas são seu manifesto. Cada vez mais preocupado com questões ambientais e com a destruição da natureza pelo ser humano, Krasberg publicou o livro A Cidade de São Luís do Maranhão, com fotografias de sua autoria. Lançou também os livros Franz Krasberg Revolta e Franz Krasberg Natura. Voltei, gente. Agora a gente tá na página 12, tá? Página 12, ó. Essas duas imagens maravilhosas, tá? E a nossa atividade, tá legal? Eu vou explicar um pouquinho a atividade e aí, antes de encerrar a aula, eu vou passar um pouquinho justamente sobre essa arte fotográfica, tá legal? Do artista que a gente está vendo em questão na aula de hoje. Então, vamos lá para a nossa atividade. São 4 questões, não esquecendo que você precisa escrever o seu nome. Ó, tem um espaço aqui, nome do aluno, turma e série. Eu preciso que você preencha isso para que na hora que você bater a foto possa ficar registrada já com o seu nome, porque as mensagens eu apago, mas as fotos eu salvo para que depois, com mais calma, eu possa anotar todos os alunos que têm me entregado as atividades, tá legal? Então, primeira questão. Você sabe o que são as queimadas e quais são os seus prejuízos para a natureza? Você vai dizer se sim ou não. Você já deve ter ouvido falar sobre as queimadas, né? Não tem só na questão do nosso dia a dia, nas reportagens, mas até mesmo na questão das aulas de geografia, você deve ter visto sobre isso, tá legal? Segunda questão. Você acha importante um artista se posicionar em relação às questões ambientais e políticas? Sim ou não? Qual a diferença? Que diferença ele pode fazer? Então você vai me dizer, você acha correto um artista ele se envolver nessas questões ambientais ou políticas, ele colocar o pensamento, a ideologia dele em relação a isso? Se você acha que sim, você vai responder o porquê. Se você acha que não, você vai responder também o porquê, tá legal? Terceira questão. Franz Krasberg, olha o nome difícil, né? Você adora esses nomes difíceis. Utiliza restos de árvores queimadas como matéria-prima de seus trabalhos. Que relação esse material tem com a preservação ambiental, tá? Você vai tentar trazer a relação desse material que ele usa, que é das queimadas, com essa relação ambiental. E você vai explicar com as suas palavras. Quarta e última questão. Qual a importância da preservação das matas e dos recursos ambientais? Então, praticamente, as 4 questões, elas são todas de respostas pessoais, e elas estão sempre falando, não somente da maneira artística, mas do que você pensa, do que você acha em relação à questão ambiental, a questão da devastação, né, do meio ambiente, do desmatamento, das queimadas, de tudo isso, tá legal? Então você responde, não esqueça, bote de caneta para que saia visível na foto e envie para mim no PV. Dúvidas também, eu vou estar disponível no PV, sempre dentro do nosso horário, tá legal, gente? E aí agora, para finalizar a nossa aula, eu vou deixar com vocês algumas imagens da arte fotográfica de Franz Krasberg, tá legal? E aí eu vou falar um pouquinho e aí a gente finaliza a aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, que vão ser aulas especiais, aulas de verão, né, para aproveitar um pouquinho esse nosso tempo e fazer aulas diferentes no decorrer dessas férias que não são férias mais. Tá? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.